Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de outubro de 2021. Vou estar falando sobre uma passagem da vida de Cristo que se encontra em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Bom, que nós podemos compreender 2 situações. Não podemos confundir essa unção dos pés de Jesus com a unção em Betânia, que foi a unção de Maria, que ungiu a cabeça de Jesus com alabastro. Foi na casa de Simão, o leproso. Nesta passagem de Lucas 7, é outro Simão, outra situação, é uma outra mulher. Esta é a mulher pecadora na casa de Simão, fariseu. Os fariseus, eles não acreditavam no que Cristo falava. Eles eram religiosos. O Simão, o fariseu, ele quis testar Jesus. E quando ele o convidou Jesus para jantar na casa dele, naquela época, quando se faziam esses jantares, era como se fosse um grande evento, as portas ficavam abertas. E as pessoas que passavam nas ruas, elas viam, geralmente acontecia nos quintais, nas varandas, era com uma mesa baixa, todos sentavam ao redor. E o Simão fariseu, ele quis testar Jesus. Ele estava convidando Jesus como se fosse uma celebridade, assim, que ele estivesse recebendo na sua casa, mas para testá-lo. Jesus sabia disso. Quando Jesus entrou na casa de Simão, fariseu, ele não ungiu a cabeça de Jesus, ele não beijou a testa de Jesus, que eram os costumes da época.
era assim, lavar os pés da pessoa que chegava para jantar na sua casa. Isso não foi feito, porque ele estava com outros interesses, Simão fariseu. Então, aquela mulher pecadora que estava do lado de fora, vê aquele movimento na casa de Simão fariseu e decide entrar. Quando ela toma essa decisão, ela mostra que ser uma mulher de muita fé e muita coragem. E também ela reconhece Jesus como sendo Cristo e tem gratidão para com ele. Neste ato de gratidão, ela não pensa duas vezes. Ela não se preocupou com se ela iria estar sendo julgada, com o que falariam para ela. E naquela época, além dela ser uma mulher, eles a chamavam de mulher pecadora. Então, deveria ser muito difícil na situação dela. Foi preciso muita ousadia, muita coragem e muita fé. O amor dela e a fé foram muito grandes para ela ter essa atitude de entrar na casa de Simão fariseu. Ela não sabia o que poderia acontecer com ela. Então ela se prostrou aos pés de Jesus e começou a chorar, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. E quando ela foi, olhou para os lados para procurar uma toalha, ela não encontrou. Então ela enxugou os pés dele com seus cabelos. Isso demonstra uma intimidade que ela teve para com Jesus. Foi algo sobrenatural, muito bonito. Porém, nem todas as pessoas que estavam lá viu isso com bons olhos. Esta mulher, ela recebeu a Cristo da melhor forma possível, como na verdade o dono da casa deveria ter feito, mas o coração dele não estava aberto para reconhecer a Cristo e dar a ele toda a atenção devida, as boas-vindas, mas essa mulher deu. Então ela chora aos pés de Jesus, enxuga com suas lágrimas, ela teve gratidão, ela teve intimidade, ela deu as boas-vindas a Jesus. E também ela o honrou, porque ela utilizou de um perfume que ela tinha muito caro, de alabastro, e derramou nos pés de Jesus. Geralmente, esse perfume era derramado na cabeça das pessoas, mas ela, nessa situação, ela derramou em seus pés. E essa ação dela, realmente, Jesus, ele reconheceu. Tanto que ele fala, né, quando ele percebe que as pessoas não estavam fazendo uma leitura muito legal daquela situação, ele diz: por acaso o homem que deve 500 denários e o outro deve 50, a dívida dos dois foi perdoada, qual é a maior? E então Simão responde: aquele que deve mais? Sim, a dívida perdoada foi aquele que deveu mais. Pois aquele que deveu mais, ele amou muito, e aquele que deveu menos, ele amou pouco. Então Jesus perdoa os pecados daquela mulher e diz: vá em paz, a tua fé te salvou. Nós nos colocamos a refletir nessa passagem de Lucas 7 e a pensar: se Deus perdoou aquela mulher que todos a acusavam, a julgavam, ele esqueceu o passado dela, ele pode fazer isso com a gente também. Nosso passado pode ficar para trás, ele pode nos dar uma nova identidade, escrever uma nova história para todos nós. Ele nos dá essa oportunidade de recomeçar. Então, aquela mulher, eu tenho certeza que ela se foi naquele momento, guardando, claro, aquele acontecimento maravilhoso. E ela teve a oportunidade de recomeçar com uma nova identidade. E todos nós temos essa oportunidade. Basta estarmos de coração aberto, dispostos a recomeçar. Então, o que eu digo hoje é: se você tiver a oportunidade, comece a reescrever sua história hoje. Deixe Cristo
te dar uma nova identidade. Tenha fé, coragem e que o seu amor, a sua fé seja maior que todos os julgamentos, que tudo na sua vida e que você possa viver coisas incríveis e maravilhosas, como eu tenho certeza que essa mulher pôde experimentar. Essa é a mensagem que eu deixo hoje, uma história muito emocionante, que verdadeira, que realmente aconteceu e que toca muito no meu coração. Espero que Deus tenha falado também no seu coração. Um ótimo domingo, um ótimo feriado, abençoado, na presença do Senhor. Tchau, tchau. Obrigada.